Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal, seguindo ainda com o nosso estudo em equação de Bernoulli. Tá aqui a nossa expressão. Hoje a gente vai ter aqui uma aplicação para a gente entender como é que a gente utiliza essa equação, ok? Existe uma aplicação conhecida como venturímetro, ok? Que é muito comum em instalações onde trabalha às vezes com transporte de gás, às vezes, por exemplo, em alguns prédios o gás não tem botijão de gás, o gás é todo encanado no prédio e tudo mais. E, em geral, nós temos uma tubulação um pouco mais grossa, espessa, que é de fornecimento, e quando entra para as casas, ok, entra um tubinho menor. Assim como casa de prédios que tem fornecimento de água, também é a mesma coisa, tem sempre um cano mais grosso, quando vai chegando assim, vai distribuindo para as casas, vão ficando mais fininho. Então isso é muito comum, o venturímetro. E como a gente já sabe, a pressão, por conta da velocidade, aprendemos isso na última aula, a pressão ela pode ser diferente nos tubos, ok? E o que a gente vai ver aqui? É uma forma de determinar essa pressão ou a velocidade e por aí vai, ok? Então a ideia é a seguinte, eu tenho dois pontos que eu vou estar analisando, eu tenho um ponto aqui e outro ponto aqui na frente, tá? Então a diferença entre eles é a questão da velocidade, não é a questão de altura e tudo mais. E eu posso fazer várias perguntas. Como eu disse, a equação de Bernoulli nos permite determinar ou a pressão ou a velocidade, talvez até a mesma altura, ok? Então vamos aplicar essa expressão para essa situação. Vai ficar da seguinte maneira. Esse aqui eu vou chamar de 1, esse aqui eu vou chamar de 2, ok? Então vamos lá. P1, para esse ponto primeiro, vou escrever toda a equação de Bernoulli. P1 mais dgh1, certo? Mais dv1 ao quadrado sobre 2. Agora, para o P2, é igual a P2 mais dgh2 mais dv quadrado sobre v2 quadrado sobre 2. Certo? Então, aqui está nessa equação de Bernoulli. Até agora eu não fiz consideração nenhuma. Você sempre vai começar uma questão de equação de Bernoulli assim, você escreve ela toda. Depois que você escrever ela toda, você olha para o seu problema e vai tentar cortar alguma coisa, se possível. Nem sempre dá para cortar alguma coisa. O venturímetro que nós estamos fazendo aqui é um venturímetro bem interessante. Por quê? Porque ele está na horizontal. Se ele tivesse na vertical, o P1 e o P2 eles teriam uma diferença de altura. Correto? Mas, na horizontal, o H1, eu tenho essa consideração aqui, né? O H1 é a mesma coisa que H2. Eles estão na mesma altura, correto? E note que se eu tenho DGH1, DGH2 e eles são iguais e estão em lados opostos da igualdade, quer dizer que eu posso jogar isso aqui para esse lado, ele vai entrar com sinal negativo, eles são iguais e corta. Ou seja, eu tenho a mesma coisa dos dois lados. Eu posso cortar. E aí a nossa expressão de Bernoulli, isso é interessante, tá? Por quê? É uma forma de você simplificar. Quando você está fazendo uma prova que tem que ser mais rápido, em geral a questão tem essas pegadinhas que você permite você cortar. Da mesma forma que eu poderia considerar isso, esse tipo de problema, só que não tem, eu poderia considerar esse problema aqui, ó, na vertical, onde teria diferença de altura, mas o líquido não está em movimento. Aí o que eu ia cortar? Eu ia cortar a parcela que está relacionada à velocidade. Nesse caso, não é o problema. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Depois de cortar, vamos limpar isso aqui. P1 mais dv1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais dv2 ao quadrado sobre 2. Tá bom? Então, o que pode ser perguntado é, se eu conheço as velocidades, eu posso calcular as pressões, tá? Se eu conheço a pressão aqui, a velocidade que está aqui, eu posso determinar a velocidade do outro lado. Isso é super interessante porque eu posso fazer várias coisas. A gente está entrando numa parte da física onde nossa mente ela tem que abrir. Um físico, ele não trabalha com uma expressão. Tá? A dedução mesmo da equação de Bernoulli, a gente vai falar de trabalho, a gente fala de trabalho, a gente fala de conservação de energia, cinética e tal, até chegar aqui.
Eu joguei essa fórmula aqui direto para vocês porque não é interessante para vocês agora aprender a deduzir isso aqui. Além de ser confuso, ok? Muito confuso para quem está começando na física, esse é o primeiro ano de vocês, é extremamente trabalhoso e praticamente inútil para que vocês dê continuidade nos estudos de vocês, onde, na verdade, nesse ensino médio, vocês estão sendo apresentados a física, algumas ideias. Só que, ao longo dessa apresentação, a nossa cabeça tem que ir abrindo. Caso vocês façam uma graduação em engenharia ou uma graduação em física, aí sim vocês vão ser obrigados, né, a aprender a deduzir essas coisas, onde a mente de vocês vai estar mais aberta. Agora, não é interessante vocês verem essa dedução, só vai confundir vocês. Por quê? O que vai ser cobrado de vocês é a aplicação. Você sabe a fórmula e você vai aplicar. Assim como, por exemplo, S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Quando eu falei do movimento retilíneo uniformemente variado, que tem esse AT ao quadrado sobre 2, eu falei que vocês têm que aceitar, porque a dedução disso implica numa matemática mais avançada e tudo mais, e isso não é o objetivo, tá? Então o objetivo que vocês têm que guardar, vou fazer Enem, vou fazer um vestibular, vou fazer colégio naval, vou fazer qualquer tipo de concurso, agrave, memorize a equação de Bernoulli, que não é tão difícil, uma vez que é a própria fórmula da pressão hidrostática, mais essa consideração aqui, dv ao quadrado sobre 2, e aí aplica. Você tem que aprender a aplicar. E é isso que a gente está aprendendo aqui agora. Na hora de aplicar, o que nós temos aqui? Nós temos essa parcela, e vamos dizer que praticar quase tudo seja desconhecido. Eu não sei a pressão, eu tenho aqui uma velocidade, pressão. Dependendo das informações, se for uma questão muito fácil, na questão vai estar assim, a pressão aqui vale tanto, a velocidade aqui vale tanto, a velocidade aqui vale tanto, quanto vale a pressão 2? Aí você vai ver que é só substituir, as densidades são iguais, não vai influenciar em nada praticamente, no final pode cortar. Você vai substituir, certo? Ou vai dar densidade, é água, vale 1. Você vai substituir tudo e pronto, acha a pressão 2. Isso é uma expressão, uma questão fácil, muito fácil por sinal. Agora, o que seria uma questão difícil? Você chega aqui e aí fica, nossa, e agora? Como é que eu vou determinar isso? Aí na questão fala, a vazão é tanto. Aí pronto, explode sua cabeça. Porque você usou a equação de Bernoulli e na equação de Bernoulli não tem vazão. Mas a vazão que nós aprendemos lá e tudo mais, da equação de continuidade, a vazão, vamos lá, vazão é Z, é igual a, 10 litros. 10 litros por segundo. Vamos colocar dessa maneira. 10 litros por segundo, ou pode ser tantos centímetros cúbicos por segundo, metros cúbicos, dependendo do sistema. Ele te dá uma vazão. E a vazão, você vai ter que lembrar que a vazão tem toda a relação, vazão, quando fala aqui, é um tubo conectado, então eu tenho duas vazões, eu tenho uma vazão aqui V1, Z1 e Z2, eles são iguais, e aí da vazão deriva, vai ter que te levar essa informação, note que aqui eu posso parar, devido à falta de alguma informação, digamos que eu sei quanto vale a pressão 1, eu sei quanto vale a pressão 2, certo? Mas eu não sei quanto vale as velocidades. E é essa a pergunta, quanto é V1, por exemplo? Mas eu não tenho V2. Como é que eu vou determinar V1 se eu não tenho V2? Aí aparece a questão da vazão, certo? Porque independente disso, a vazão aqui, ela não muda. Então a gente vai ter Z, se a gente lembrar da equação da continuidade, como é que fica? Área vezes velocidade é igual a área 1, né, vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. Certo? Essa aqui é a fórmula da vazão. Aí a área, digamos que outra informação que é dado é o diâmetro do tubo. Que em geral, quando a gente está fazendo um experimento, a gente sabe o diâmetro do tubo. É uma coisa que você pode medir com a régua, certo? A pressão que não dá para você medir com a régua, você vai ter que calcular. Então você sabe o diâmetro desse tubo, você sabe o diâmetro desse tubo, certo? Se você sabe os diâmetros, você consegue determinar as áreas. Se você consegue determinar as áreas, aí o que você pode fazer? O que está sendo pedido? Não é um V1? E se eu pegar e fazer assim, V2, eu pego esse A2 aqui e jogo para o outro lado. Vai ser igual a A1, V1, eu estou escrevendo V2 é igual a 1V1. Tá vendo aqui, V2 é igual a 1V1. Esse A2 eu jogo para o outro lado dividindo. Então ele vai ficar aqui embaixo, A2.
O que eu estou fazendo aqui? A 1 e a 2 eu conheço. Eu posso determinar. Se for aqui, é a área, né? É um círculo aqui, é πr ao quadrado. Se eu sei o raio, certo? Eu conheço esse cara. E eu também conheço esse calibre aqui, ó, desse cano, correto? Então a 1 e a 2 para mim são números, são conhecidos. Eu tô com um problema aqui que o que ele pediu foi V1. Só que eu tenho a pressão 1, a pressão 2 e eu não tenho V2. Como é que eu vou resolver isso? Por quê? Me falta saber quem é V2. Eu preciso saber quem é V2? Não. Olha o que essa expressão aqui permite fazer, ó. Eu consigo escrever V2 em termos das áreas, de 2 números e V1. Então, no lugar desse V2 aqui, eu posso colocar esse cara. E esse cara aqui, mas aqui tem V1. Não tem problema aparecer V1, porque V1 é o que eu quero achar. Depois que eu colocar aqui, eu tento juntar esses V1, isolo e acho um número. Então, é basicamente assim que nós utilizamos a equação de Bernoulli. Você sempre vai escrever a versão completa quando começar o seu problema, ok? Se possível, você vai cortar alguma coisa, os 2 pontos estão na mesma altura, então corta as alturas. Os 2 pontos estão em local que não tem movimento, então corta as velocidades, ok? Um ponto não está nem no líquido, está na superfície do líquido, então corta a pressão. Ou está na saída, digamos que aqui seja uma saída de água, ele já está fora do cano. Se está fora do cano, esse P2 aqui, corta a pressão. É assim que nós aplicamos a equação de Bernoulli, ok? Aqui eu não vou dar continuidade, basta você pegar esse cara, colocar no lugar do V2, lembra que vai ficar tudo isso aqui ao quadrado, e aí você isola e você consegue determinar V1. Aqui, óbvio, eu sempre incentivo muito os meus alunos a faça as contas com as letras. Não substitua os números, faça conta com as letras. Pega essas letras todas aqui, coloca aqui dentro, bota os quadrados onde tem que colocar quadrado, depois você tenta colocar, V1 é igual a tanto, não sei o que, V2, e vai ficar um monte de letra. Depois que você conseguir colocar o V1, escrever aqui um monte de letra, aí você substitui os valores da letra e acha um valor final. É mais rápido assim. Porque às vezes daqui dá um número com vírgula, aí é muito mais fácil escrever A1 do que 3,74 ou 16,45, ficar escrevendo esse monte de número, no final você acaba perdendo alguma coisa ou deixando passar uma vírgula e tudo mais. Agora, se você escrever com as letras, aí aqui vai estar um monte de letra, ok? Umas 4, 5 letras, depois é só substituir os valores das letras e aí você finaliza a sua conta para achar o resultado final, tá bom? Então, esse é um exemplo, venturímetro, essa é a nossa última aula do nosso curso. Então, aqui no final, vocês devem ter reparado ao longo de praticamente todo o curso, acho que são umas 2 ou 3 aulas, eu não fiquei, se inscreva, dê o like, comente aqui embaixo, porque eu acho que isso pode acabar atrapalhando os estudos de vocês. Mas agora que nós encerramos com essa matéria super legal, tá? Eu peço a vocês, caso vocês conheçam alguém que esteja estudando esse conteúdo, ou que esteja iniciando o primeiro ano, ou dificuldade dentro do primeiro ano, indique essa playlist, ok? Se inscreva no canal, ajude. É um conteúdo bacana, eu acho que minha didática, eu procuro fazer uma didática bacana e eu não vou parar por aqui. Eu finalmente terminei essa playlist do primeiro ano, que era um objetivo meu, e agora eu vou dar continuidade com a playlist do segundo e terceiro ano, tá bom? A gente se vê por aí, talvez ano que vem. Valeu!